E a volatilidade do mercado da soja tem chamado bastante atenção aí nessas últimas semanas. Isso é típico do mercado climático, que está começando para os Estados Unidos e que está extrapolando as fronteiras ali do Corn Belt. A gente está olhando para as questões climáticas no Brasil, outros países do hemisfério norte, e tudo isso está entrando no radar dos traders. Mais do que isso, a gente tem uma presença maciça ali dos fundos especuladores, dos fundos investidores nesse mercado. As commodities têm sido bons investimentos agora. Agora, o que tudo isso significa para a formação dos preços aqui no Brasil? E isso lembrando que na nossa conta tem que entrar ainda o andamento do câmbio e o andamento dos prêmios, além de todo o quadro global de oferta e demanda. E isso, obviamente, é assunto para a gente conversar agora com o Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest Commodities, um dos maiores especialistas do Brasil quando a gente fala de estratégia de comercialização, ferramentas disponíveis para o produtor para que ele possa participar adequadamente destes bons momentos do mercado. Não é isso, Marcos? Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas. Obrigado, Carla. Muito bom dia para você e para todos que nos assistem aqui. Um grande prazer falar com vocês. Prazer é nosso, Marcos. Marcos, primeira coisa que eu queria te perguntar quando a gente olha para esse mercado de soja aqui no Brasil, a gente consegue entender e consegue identificar essa volatilidade intensa em Chicago. Essa volatilidade toda, ela é refletida na formação dos preços aqui no Brasil ou diante do nosso quadro de oferta e demanda, a gente tem preços que mantêm aí referências de certa forma estáveis diante dessa volatilidade em Chicago? Quando a gente fala de volatilidade do mercado, né, Carla, isso daí está diretamente relacionado à estatística, né? A estatística com seu estudo do desvio padrão e da covariância. Ou seja, quando nós temos, por exemplo, essa volatilidade que hoje as commodities agrícolas aí têm ficado entre 25% até 30%, quer dizer, por exemplo, se nós fazermos uma conta rápida, um milho de R$ 100, com uma volatilidade de 30% ao ano, cara, isso quer dizer que eu tenho 66%, a grosso modo, a 70% da minha amostragem, que nos próximos 12 meses, esse meu milho ele pode variar de R$ 100, R$ 30 para baixo ou R$ 30 para cima, uma amplitude de R$ 60. Estatisticamente falando, isso é a volatilidade que se traduz no desvio padrão, ok? Ou seja, eu poderia te afirmar, se você me perguntasse, Marcos, um milho de R$ 100 com uma volatilidade de 30%, o que é a previsão de preço? Olha, Carla, ele pode cair para 70 ou ele pode subir para 130. Eu tenho aí cerca de 70% de chance de estar certo nessa minha amostragem. Então você vê que a volatilidade, quando é muito alta, se traduz muito em previsibilidade de preços, ok? Certo. Para aqueles, eu tenho visto aí vários pequenos investidores querendo entrar em posições secas, né? Nós chamamos outrights. Não, eu vou só vender o milho na B3. Milho de setembro de 94 para hoje 102,50, bateu 104, 105, né? Então é muito difícil você acertar o preço se vai cair ou vai subir. Olha, por exemplo, ontem a soja de Chicago, entre a mínima e a máxima do dia, né? Sim. Bateu acima de 16, deu uma forte queda ontem a 15,50 e hoje caindo mais ainda e com toda essa volatilidade. Então o produtor tem que saber isso tudo aí, tá? Para quem quer especular em bolsa, não custa primeiro investir em educação para você não ser a famosa sardinha do mercado. Os tubarões vão te comer. Bom, feita essa introdução, é importante para o produtor mais do que nunca, cara, num mercado tumultuado, como a gente vive, quando é o mercado climático, é muito difícil nós mantermos o controle emocional e avaliar a rentabilidade da nossa soja. No mercado tumultuado, num rally de alta, um rally de alta disparado do preço, né? Como nós temos vivido, são as melhores oportunidades para nós garantirmos o preço futuro. Mas, infelizmente, nesses momentos que muitas pessoas dizem o contrário aí. Então vocês veem alguns terroristas aí no mercado falando que agora Chicago tem que ir para $20 o bushel, o milho tem que ir para $10 o bushel. É possível? É possível. Para isso, nós temos vários fundamentos positivos que deixam as commodities agrícolas num cenário de alta de preço. A safra norte-americana, ela tem que trabalhar como um relógio suíço. Não pode ser um relógio pirata. Qualquer ameaça climática na produção americana
vai deixar os estoques americanos da temporada 21-22 pior do que nesse momento que nós vivemos. Mas é importante a gente falar também, né, Carla, que preço alto cura preço alto. Sim. O que nós queremos dizer com esse jargão do mercado? Preços altos incentivam o aumento diário ao redor do mundo. Né? Se nós pegarmos para o ano que vem, é uma boa rentabilidade para os produtores brasileiros, principalmente. Você já tem, por exemplo, esses preços caros do milho. Veja vocês, o milho acima de R$100, muito acima do preço de paridade de importação em algumas regiões do Brasil, já está fazendo seu trabalho, que é racionar a demanda. O pessoal de avicultura e suinocultura estão sangrando aí com esses preços caros de milho e farelo de soja, né? Sim. E, por exemplo, você tem hoje uma margem negativa muito ruim para a indústria chinesa de soja. Hoje, ela comprando a soja, tanto brasileira quanto a soja americana para o segundo semestre, as indústrias chinesas estão com margens negativas, o que é um ponto ruim e se traduz, por exemplo, ontem você tinha prêmios da soja com toda aquela volatilidade de Chicago. Quando Chicago sobe, há uma tendência dos prêmios ficarem mais negativos. Tinha prêmios lá para maio, junho, para o maio -2, né? E daí, com Chicago caindo, o prêmio virou positivo. Ou seja, quando eu faço uma análise na formação de preço, eu tenho que avaliar separadamente cada componente da formação de preço. O famoso tripé: Chicago, os prêmios e o dólar. Tá. Claro. Excelente forma da gente entender o que a gente vai ter que monitorar a partir de agora. Vamos, portanto, dividir essa conversa, Marcos, entre o restante da safra velha e as estratégias para a safra nova. Acho que dessa forma a gente consegue trazer boas orientações para o produtor, que obviamente é a sua expertise, né, Marcos? Aí ele vai ter que procurar um profissional, até mesmo a Agriinvest, para entender melhor o que isso significa para a realidade dele personalizada. Vamos lá. Marcos, a gente tem aproximadamente, por favor, me corrija se eu estiver equivocada, aproximadamente 30% da safra 2021 de soja para ser comercializada. Mas a gente sabe também que muito produtor adiantou muito as suas vendas dessa temporada em razão dos bons preços que naquele momento eram praticados para a soja brasileira. Se a gente pudesse prever que hoje a gente teria preços nos níveis atuais, certamente os negócios não teriam tido a mesma força que tiveram. Como é que você está vendo a comercialização desses 30%? Quem tem essa soja ainda para participar do atual momento desses preços historicamente altos para a nossa soja aqui no Brasil, quando a gente fala desses 30%, Marcos? Bom, para você tomar uma decisão, o mercado, se você olhar Chicago hoje, quando você vai fazer uma análise de preço futuro, eu recomendo que você avalie a curva de preço dos contratos futuros. Por exemplo, se nós olharmos o contrato futuro Chicago, julho, ele está cotado a 15,21, Carla. Julho a 15,21 e o novembro de 2021, ele está cotado nesse momento a 13,35, praticamente $2 abaixo. O que isso fala para o produtor brasileiro e fala para o mercado? Que nós temos uma escassez de soja no curto prazo, que Chicago vale 15,20, e lá para novembro, que é a safra nova americana, 13,30. Ou seja, uma curva que nós chamamos invertida. Portanto, se eu sou um produtor rural, que eu tenho soja disponível no meu armazém, eu deveria avaliar com muito carinho a venda dessa soja no primeiro semestre de 2021. Porque para o segundo semestre, o mercado está invertido. $2. São $4,40 por saco a menor. É claro que, ao longo do ano no Brasil, nossos prêmios aqui no Brasil, né, eles se comportam num movimento de alta em função do consumo, das exportações, menor oferta. Nós temos um descolamento em relação a Chicago. Só que esse descolamento natural dos anos, de março até outubro, novembro, não dá, normalmente, historicamente falando, $2 por bushel. Então, esse ano, diferentemente do ano passado, e que nós tínhamos até então os prêmios no Brasil aqui nessa curva que eu estou te falando positiva, valia muito a pena essa curva de futuros positiva, valia a pena você vender no segundo semestre. Esse ano é uma curva invertida. Portanto, o mercado nos mostra que os melhores preços da soja são até julho desse ano. Lembrando que o mercado americano, a escassez de soja nos Estados Unidos se intensifica até agosto, né, que é entre a safra americana. Depois, setembro, começa-se a colher soja primeiro na parte sul dos Estados Unidos. E aí nós temos essa pressão. Portanto,
Eu acho, respondendo a tua pergunta, que o produtor deveria olhar com muito carinho quando Chicago, dessas condições de você fazer teu hedge sobre o julho e travar o dólar futuro, é importante sobre o julho e não sobre o novembro. A gente está falando de um dólar futuro de quanto, Marcos? Bom, eu vou pegar aqui a curva de preço dos contratos futuros. Nesse momento nós temos uma forte queda do dólar, tá ok? Não sei se vocês estão vendo a minha tela, eu posso compartilhar com vocês. Aqui nós clicamos em cotações, tá ok? Eu vou entrar na curva do dólar futuro. Como a fórmula matemática para o cálculo do dólar futuro, o cupom cambial com o FRA, né? Você tem sempre uma curva de preço do dólar positiva. O que é? Sempre o dólar futuro ele é maior que o valor presente, em função da estrutura do cupom cambial e da formação do câmbio no Brasil. Deixa eu ver aqui, estou abrindo aqui o sistema. Nós temos nesse momento o dólar a 5,40. Se nós pegarmos um dólar para julho, que é o final do jogo, o dólar agosto acaba no último dia de julho, seria 5,45, cara, 5 centavos acima. Lá para outubro é um dólar de 5,50. Agora, um dólar para março de 2022 é um dólar de 5,60, 5,63. Portanto, nós temos aqui essa ferramenta que o produtor, os clientes nossos podem estar acompanhando essa curva do preço futuro do dólar em tempo real. Tá. E a gente, então, trabalhando com essas condições, a gente tem essas possibilidades, lembrando de fazer o hedge ali nos 15 dólares e 21. Então, nós temos essa condição pelo menos até julho, que é quando a gente começa a entender melhor a realidade da safra americana, saber efetivamente qual a oferta que os Estados Unidos trazem ao mercado nessa próxima temporada. Ok. Marcos, a nossa competitividade diante da demanda internacional, ela ainda é bastante grande justamente por conta desses prêmios que no Brasil estão negativos, diante de prêmios que é sabido nos Estados Unidos estão positivos. Então, nossa competitividade ainda é maior agora. Sem dúvida, cara. Tanto é que ontem, no line-up aqui do Brasil, nós tivemos um Handysize, um navio de soja brasileira, sendo exportada para a costa leste dos Estados Unidos. Uma grande produtora de proteína animal e importou soja brasileira para os Estados Unidos. Nós vimos alertando essa possibilidade um bom tempo atrás. Sim. Se vocês pegarem a história da nossa conversa, eu comentava que até julho, bem possível os Estados Unidos importar a soja brasileira e o Brasil importar dos Estados Unidos milho. Então ainda falta a confirmação do milho. A da soja já virou uma realidade. Então a soja brasileira é aquilo que nós vivemos muito ano passado. O produtor brasileiro vendeu muito a soja, teve a escassez do produto e o mercado interno se valorizou demais. Essa realidade que o Brasil ocorreu é o que o americano vive hoje. Também o produtor americano viveu bastante. Você tem várias regiões, por exemplo, em Indiana, você tem várias indústrias processadoras de soja que o prêmio local lá em Indiana, perto de Chicago, está pagando lá 65, 70 centavos por bushel acima do contrato futuro de Chicago. Chicago reflete a realidade local e onde nós temos entregas físicas ali. Indiana, portanto, mais ao leste, pagando mais caro, cerca de 70 centavos mais caro que Chicago. Ontem, esse navio do Brasil de soja para os Estados Unidos fez com que Chicago tivesse acima de 16 o bushel, caísse para 15,50. Certo. Marcos, quando a gente olha para a nossa demanda interna, a situação é semelhante, a gente também vê uma demanda ainda forte pela soja disponível aqui do Brasil, esses 30% vão ser divididos aí entre exportação e demanda interna, ou por conta da redução do mandatório do biodiesel, a gente tem as indústrias aí com um pouco o pé no freio nesse momento para comprar esse volume de soja? Sim, Carla, você tem esse mandatório, a redução do B13 para o B10, isso daí afeta diretamente a quantidade de soja a ser processada no Brasil. Nós também temos margens de esmagamentos ruins aqui para o Brasil a partir de junho, tá ok? O que tira o ímpeto das indústrias. E claro que agora essa combinação cara de farelo e milho, isso prejudica diretamente vários suinocultores e avicultores, os quais estão reduzindo alguns plantéis e nós acreditamos que o consumo interno de proteína animal vai ser reduzido consequentemente. O que é um frango? O que é um suíno? É o milho e o farelo. Então, isso tudo deve impactar para menor no nosso consumo doméstico. Marcos, isso significa já um possível maior volume de soja a ser exportado, que também poderia manter aí a nossa competitividade ainda em jogo
com mais soja e talvez podendo ofertar a preços melhores para os importadores? Cara, nós trabalhamos com uma exportação brasileira ao redor de 84,7 milhões de toneladas de soja nessa temporada, tá ok? Lembrando, quando a gente fala de soja no Brasil, é a China, que cerca de 80% do nosso destino é a China. Para nós falarmos de soja no Brasil, temos que falar de suinocultura na China. Nós temos novamente aquelas ameaças de zoonose sobre o rebanho de suínos na China. Vamos falar agora de fatores negativos que podem impactar o mercado. Nós temos margens bem negativas para a indústria chinesa, que pode diminuir um pouco esse ritmo de importação. De médio para longo prazo, cara, com toda essa impressão de dólar pelo governo americano, esse fundamento, a tendência natural é de inflação de alimentos. Porém, nós temos que entender que inflação de alimentos gera grandes distúrbios aí, como Primavera Árabe, toda a história nossa, nós temos isso daí muito, a história da humanidade, grandes conflitos se deram por falta de alimentos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Lembrando, você pega, por exemplo, o milho, o ciclo de alta do milho não é tão duradouro quanto o da soja. Quando o milho cai, ele despenca, sobe de escada, cai de elevador. Essa é a velha máxima. Sim. Tem que tomar muito cuidado nisso daí, tá ok? Eu acho que os preços continuam firmes ainda. Falando da soja, essa escassez de soja no Brasil que vai continuar, na medida que nós vamos exportando soja, na medida que nós vamos consumindo a soja, a tendência natural é diminuir a oferta local e esses prêmios no Brasil se valorizarem. Não acho que vai... Hoje a matemática nos fala que não compensa manter a soja armazenada para vender de setembro, outubro, novembro. Não compensa, Carla. Tá, e tudo a gente tá pautado justamente nessa curva invertida que você pontuou, né, Marcos? Que são $2,10 aproximadamente, 2,15 de diferença aí do julho para o novembro. E se a gente estende esse monitoramento dos preços para março, para maio, essa diferença fica um pouquinho maior ainda, né, Marcos? Exatamente, olha só. Se nós pegarmos, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui agora, Rio Verde, Goiás. Se nós fizermos uma conta eu estou compartilhando a minha tela aqui. Legal, vamos lá. Estão vendo? Do ProMarket, né, Marcos? Perfeito. O ProMarket é uma plataforma online, em tempo real, que nós vamos monitorando a rentabilidade dos produtores. Por exemplo, nesse momento, o produtor de Rio Verde, Goiás. Nós estamos pegando a cotação de soja em Chicago, o maio de 2021. O dólar, nesse momento, a 5,40, Carla. Chicago, a 15,53, está em alta, olha lá. 5 centavinhos de alta. Mudou, né, Marcos? E o prêmio no Porto, 20 centavos abaixo. O que se traduz, então, no flat price, Chicago é 15,53 menos 20, 15,33 no Porto. Seria uma soja no Porto de R$180. Descontando a logística de R$200 até Rio Verde, seria uma soja disponível de R$168. Bacana? Legal. O que é interessante. Quando eu clico para 2022... a referência de uma soja de fevereiro, lá em Rio Verde, a safra nova, o meu contrato futuro em Chicago é o março de 2022. Então vamos pegar o mercado futuro agora. 168 uma soja nesse momento em Rio Verde, Carla. Beleza? Beleza pura. Vamos avaliar o preço para fevereiro de 2022. Dólar futuro nesse momento, 5,63. Chicago, março do ano que vem, 13,11, Carla. Olha que acabou de mudar. O mercado em tempo real, a nossa tela. Chicago agora, 15,53, para março do ano que vem, 13,11. Legal. 2,40 abaixo. E o prêmio para o ano que vem, 21 centavos acima. Se traduz numa soja no Porto de R$ 162,66. Lá em Rio Verde, R$ 150,66. Pois bem, cara, nas nossas estimativas aqui para a próxima safra, o custo de produção da soja em Rio Verde vai ficar na ordem de R$ 4.043 por hectare, para uma lavoura de alta tecnologia e uma produtividade esperada de 67 sacos por hectare. O que se traduz, Carla, olha só, Chicago, para o ano que vem, ele pode ir para 14, para 15 dólares? Pode, perfeitamente. O cenário de oferta e demanda da soja americana para a próxima temporada, os estoques, cara, são muito menores que nessa temporada. Uhum. Por isso que eu falei, e eu falava com você antes, que não é admissível pensar numa quebra de safra esse ano nos Estados Unidos, lembra? Não há espaço para isso, né, Marcos? Não há. Boa, eu falava isso bem lembrado, não há espaço para quebra. Sim.
Então, o Chicago para o ano que vem, que está 13,11, ele pode vir para que está hoje o maio 15,50, perfeitamente, ele é possível. Só que se eu sou um produtor rural, será que eu tenho que ficar no meu achômetro? Eu acho que Chicago sobe, eu acho que Chicago cai, ou eu vivo da realidade do meu lucro? Então, Carla, hoje, um produtor de Goiás, nessa condição de vender uma soja futura a R$ 150,61, São Pedro fizer a parte dele, colher 67 sacos por hectare, e a produtora dele, trato cultural, plantado certinho, regular os equipamentos e olhar o mercado, ele está tendo uma margem de R$ 6.053 por hectare. O Marcos, mesmo que ele produza, que ele tenha uma perda aí de produtividade de aproximadamente 6 sacas e ele vá para 61 sacas por hectare, a gente ainda tem R$ 5.146. Perfeito. Em Então você relação tem a R$ safra... 5.146 por hectare. O que nós recomendamos para os clientes? Se ele está numa região que é uma estabilidade climática, como é o caso de Rio Verde, Goiás, por que ele não fazer uma venda a termo para os compradores locais dessa soja futura do ano que vem? Mas, Marcos, esse ano eu vendi soja lá em Goiás a 95, chegou na safra, estava 150. É verdade. O bushel saiu de $9 para 14. O que faltou? Comprar um seguro de alta, uma call, Aí que que eu nós queria chamamos de chegar. opção de compra. Legal. Então, aqui ele poderia pegar essa soja de R$ 150, tira-se R$ 6 dessa saca, vira 144 o preço mínimo dele, e compra um seguro de alta em Chicago, Carla. É aí que eu queria chegar. É ali que eu queria chegar, Marcos. Porque a gente tem recebido muitas mensagens dos produtores que fizeram justamente essas vendas antecipadas, vendendo a 90, de 70, acho que a 90 teve negócio, 75, né, Marcos? Teve gente que vendeu nesse nível de preço e hoje a gente vê 180 no Porto se a gente olha para Rio Verde, Goiás, fazendo essa sua conta. Que é, inclusive, uma plataforma muito eficiente, né? Quem conhece, você já apresentou aqui em outras oportunidades e está ali em tempo real o que acontece com a rentabilidade do produtor, falando isso, mas como houve essa transferência de renda, né? Para quem foi esse dinheiro, né? Então, era essa opção que a gente tem, né, Marcos? Fazer um seguro de alta ou uma opção de compra. Qual é a estratégia a partir desse ponto, quando a gente olha para a safra 21-22, que o produtor tem que seguir, Marcos? Qual é a operação de forma estruturada que ele faz para participar desse momento e para se garantir e poder participar dessas altas caso o mercado venha, como você falou, a recuperar esses $15 para novembro, por exemplo? Cara, nós temos aqui Chicago, março de 2021, a $13,30 o bushel, somando Chicago a 13,10 mais o prêmio de 20 centavos. 13,10 Chicago. O que eu recomendo para os nossos clientes da consultoria? Eu estou entrando aqui no site da CME Group, vocês estão vendo? Sim. Então, por exemplo, eu clico aqui em soja, lá na minha soja, eu vou em cotações, ok? Sim. E olha só, eu clico aqui, lá em março de 2022, em opções, ok? Calma, Marcos, acho que essa tela nós não estamos vendo, Marcos. Deixa eu parar de compartilhar novamente aqui, então. Vamos lá. E vou compartilhar aqui. Deixa eu voltar do início. Vamos lá. Apareceu aqui? Temos, pessoal, essa nova tela. Temos, Marcos. Então, beleza, olha só. Eu entro lá em Chicago, no site da CME Group, clico na soja e cotações, quotes, ok? Legal. Vai me aparecer todos os vencimentos de contratos futuros de soja de Chicago. Sim. Se eu estou fazendo uma venda futura de soja para um cerealista, para um esmagador local, por exemplo, o Grupo Cereal no Rio Verde, Goiás, qual é o meu risco de mercado? Chicago, 13,10 e para 14, para 15, 16 o bushel. Sim. Eu clico aqui nessa OPT, que é de Options, e eu clico em qual strike. Vamos colocar todos os strikes. Ok? Tá. Ou seja, Chicago a 13,11 nesse momento. Quando eu estou vendendo uma soja futura a R$150, o mercado futuro em Chicago é 13,11 o bushel. Por experiência, eu recomendaria nós fazermos um call spread, um seguro de alta limitado no meu ganho. Por exemplo, como eu tenho uma volatilidade muito grande, cara, eu faria um seguro de alta nesse momento, algo como 13,80,
eu vou arredondar aqui, ó, me custa 74 centavos de dólar por bushel. O mercado está 13,10, eu vou me proteger de 13,80 para cima. Se eu fosse comprar uma call, um strike 13,80 com ganho infinito, me custaria 74 centavos de dólar por bushel, ou 2,2046 vezes $1,63 por saca, não é dos mais baratos. Com dólar futuro de 5,63, eu gastaria R$ 9,00 por saca. Venderia a soja a R$150, compraria uma call de 13,80 para cima, eu me custaria R$ 9,18 por saca, o seguro. Tudo que subir eu ganho. Tá. Mas eu estou vendo que a lucratividade para o ano que vem, R$6.000, é um baita de um lucro. Poxa, se Chicago continuasse subindo, o que eu recomendo normalmente para as coisas? Vamos fazer um seguro de alta, por exemplo, de 13,80, eu pago 74 centavos nessa call 13,80 e eu vou me proteger até os 15,80. Tá. E eu recebo 32 centavos. Portanto, eu vou fazer um seguro de alta de 13,80 a 15,80. Eu posso faturar $2 por bushel. Vai me custar quanto? 42 centavos de dólar por bushel. 2,2046 vezes me custa 93 centavos de dólar por saca. Quando você aumenta o spread, ele diminui o valor, né, Marcos? Porque eu compro a call 13,80, pago 74 centavos. Tá. Vendo a call 15,80, recebo 32 centavos. Eu pago essa diferença. Legal. Eu não tenho margem de garantia e não vou ter um ajuste diário. Pago esse prêmio no ato da compra. Portanto, se Chicago, março de 2022, subir acima de 13,80 até 15,80, eu posso faturar quanto nesse intervalo? $2 por bushel. $2 por bushel, eu faço a conversão, são $4,41 por saca. Portanto, eu poderia ter um faturamento de $4,41 por saca, menos o meu custo inicial, que eu paguei no ato agora, de 93 centavos de dólar por saca, 4,41 menos 93, eu poderia adicionar aquela minha venda no físico, líquido, $3,48. $3,48 com dólar futuro de 5,63, eu poderia somar nessa minha soja R$19,59 líquido. Ou seja, vendi a soja 150 mais R$19,59, seria uma soja de R$169,59. Para o ano que vem. Se Chicago promete subir no mais, eu realizo o lucro nessa operação e faço uma nova. Eu vou vivendo o mercado. O problema é que, infelizmente, a maioria dos produtores do Brasil tem a cultura de dar um tiro só. Não é trader, é rezador. O cara toma uma decisão de venda a 150, vira as costas para o mercado, assim como foi lá atrás com uma soja de 70, 80, 90, o bushel a 9, Chicago foi a 14 e o cara só fica chorando e não toma atitude. Então eu estou fazendo essa provocação, não sou dono da verdade, mas para a gente poder sair da zona de conforto e crescer na comercialização, porque perdermos R$60 por saca, deixar de ganhar numa produção de 60 sacas por hectare, são R$3.600 por hectare. Aí eu vejo uma infinidade de produtor, paga consultoria agronômica, $1 uma saca por hectare, não estou falando dos meus colegas agrônomos que não tem que cobrar por isso, eu acho que é justo cobrar sim. Aí os caras pagam $1 por saca por uma consultoria agronômica, fertilidade do solo, químicos, tudo mais. Que é um investimento importante também, né, Marcos? Aí na comercialização perde R$3.600. Não, sem dúvida, sem dúvida. A gente tem, não é a primeira vez que eu te chamo para ter essa conversa, né, Marcos? Justamente porque você faz essas provocações e o nosso objetivo é, de fato, mais do que levar só a informação, levar conhecimento. Tanto que a gente tem uma pergunta aqui do seu Lírio Antônio, de Laranjeiras do Sul, no Paraná, que ele pergunta o seguinte: devo vender soja futura para 2022 a R$140 por saca ou não? Vai depender da estratégia que ele vai adotar a partir desse momento que ele decide vender a soja a R$140 por saca, não, Marcos? Seu Lírio, eu digo o seguinte, nós acreditamos aqui na Agriinvest em 4 pilares da comercialização. O pilar-chefe do produtor rural é o lucro. Para ele saber se esse preço é bom para ele, tem que avaliar o custo de produção, a sua produtividade e o preço de venda. Conforme eu mostrei no ProMarket, seu Lírio, se nós pegarmos, por exemplo, Maringá, tá ok? A soja em Paranaguá, para março do ano que vem, seu Lírio, são R$163 a saca. Se eu desconto um frete de R$110
para Maringá é uma soja limpa e seca, padronizada, de R$ 156. Eu acredito que esse preço de 140 esteja bem descontado para a tua região. Tem aí uma gordurinha para brigar. Marcos, uma outra pergunta que era exatamente o que eu ia te chamar aqui para a gente conversar também, do seu Paulo Roberto Spires, de Floraí. Se houver frustração de safra, problemas climáticos, ainda ficaríamos com $2 abaixo? Justamente, né, Marcos? Quando a gente olha para a safra americana, a gente sabe que não tem espaço para quebrar, a gente começa o plantio com alguns pormenores, nada muito grave, mas alguns pormenores ali para o início do plantio 2021-22 dos Estados Unidos, e mesmo que corra tudo bem, a partir de agora, estoques que serão menores. Então, nós temos uma tendência contínua de alta para os preços da soja quando a gente olha para a Bolsa de Chicago, né? Exatamente, como eu falei, os fatores, nós temos vários fatores positivos para a continuidade da alta do preço. E agora, olha o que está acontecendo com o dólar. Lembrando que o dólar, o real, foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo em 2020 e 2021. Nós temos uma expectativa toda do aumento de juros no Brasil, que vai trazer dinheiros de investidores para cá, que pode pressionar esse dólar. Temos de um lado ainda todo esse cenário dessa falta de consenso político no Brasil, o Supremo fazendo as cacas dele lá, então, e também aí essa falta de consenso entre o Legislativo e o Executivo. Isso tudo prejudica bastante e traz volatilidade para o câmbio também. Mas resumindo, o produtor rural tem que avaliar. As operações de bolsa, eu as utilizo para gerenciar o meu risco de preço. O produtor tem que saber ainda que ele tem o risco de clima, o risco operacional, uma plantadeira, um pulverizador regulado e o risco de crédito. Portanto, em bolsa, nós fazemos a gestão do risco de preço, Carla. E é interessante porque dessa forma a gente consegue puxar o gancho do seu Paulo Afonso Anese Júnior. E para os pequenos produtores, essa alternativa pode ser utilizada ou somente mediante a utilização de uma consultoria especializada? O ideal é ter uma consultoria especializada, né, Marcos, como vocês, como outras corretoras também muito experientes, muito profissionais no Brasil, e isso independe do tamanho do produtor. A gente tem que adaptar a realidade do mercado à realidade de cada produtor de soja desse país, né? Que hoje temos produtores de todos os tamanhos. Exatamente, cara. Não tem essa aí. Nós temos produtores aqui de 100 hectares, de 150 hectares, até caras aí de mais de 100 mil hectares, individualmente falando, que a gente atende. Agora, é muita questão cultural. O produtor rural, ele tem que entender, às vezes, um pouco de bloqueio cultural, com medo do novo. Sim. E isso não é difícil, pessoal, tá? A gente tem que quebrar essa barreira aí. Primeiro de tudo, eu recomendo fortemente vocês investirem na parte educacional. Se vocês não entendem os riscos envolvidos em derivativos, não operem, tá? Porque eu vejo muita gente operando sem saber, comprando three-way, umas operações aí que o almoço sai de graça, depois o cara perde uma infinidade. Porque o cara que me empurrou essa operação falou que era meu amigo. Amigo uma ova. O cara está defendendo primeiro o seu interesse. Então vocês têm que entender realmente os riscos das operações. Quais estratégias fazerem. Sempre para o produtor rural, o melhor dos mundos é ele fazer operações com risco limitado. Claro. A melhor estratégia para os produtores rurais é a compra do seguro de baixa, que nós chamamos de put, opção de venda. Eu garanto um preço mínimo da minha soja, do meu milho, sem ter obrigação de entregar o meu produto. Se houver uma frustração de safra, eu não tenho obrigação. Quando eu faço uma venda a termo, para o ano que vem, como é o safrinha agora, 2021, e der um problema climático no colheita, eu tenho que pagar a diferença de preço, né? Honrar o meu contrato vendido. Já em opções, não, com seguro de baixa, com a put. Então, abrem a cabeça, fiquem de mente aberta, não é difícil. O mais difícil o produtor já faz, que é plantar. Essas ferramentas aqui, pessoal, tem muita gente aí que enfeita o pavão aí. Se nós fizermos o arroz com feijão, tá louco de bom, cara. É verdade, é verdade. Marcos, vamos aqui para mais uma pergunta. Se o produtor tivesse, do seu Vital Trojan de Casca, no Rio Grande do Sul, se o produtor tivesse feito contrato a R$ 92,00 e pago o seguro, não teria perdido tanto assim? Não teria perdido tanto assim, porque ele ia compensar em outra ponta, não é, Marcos? Exatamente. Quando eu faço quando eu faço operações de bolsa, eu tenho que fazer a contabilidade para o preço final da minha soja, do meu milho,
somar o meu resultado do mercado físico que eu sempre vendo, mais o meu resultado de bolsa. Nesse exemplo que eu mostrei do seguro de alta, por exemplo, esse ano, os produtores que venderam a soja e compraram um seguro de alta de 9,40 o bushel para cima em Chicago, eles agregaram cerca de R$ 49 por saca. Entregaria a soja ao preço que eu vendi baixo, só que como Chicago subiu, eu ganhei em Chicago $9 e pouco por saca, como o dólar de 5,40 em fevereiro, isso eu agreguei R$ 49 por saca. Vendi, por exemplo, no Rio Grande do Sul, soja R$100, com mais 49 da bolsa, preço final 149. É importante o produtor ter na mente que, assim, ele vai participar da alta. Quando ele compra, quando ele de faz... Chicago, né, cara? De Chicago, exatamente. Ele vai participar dessa alta. E lembrando, né, Marcos, que ele não precisa exercer essa opção se ele não quiser, se o mercado vier a cair, enfim, ele não precisa exercer essa opção. Ou ele vai fazendo, né, como você já explicou aqui, faz essa realização de lucros e, na sequência, ele passa a fazer uma nova operação. Então, ele tem diversos caminhos a seguir, né, Marcos? Tem uma infinidade de estratégias que a gente faz, tá, cara? Como eu falei, você pode comprar uma opção, o Strike 13,80 como está agora, custa mais caro, R$9, ou eu faço uma call spread que eu gasto menos, R$6. Então, a gente vai dosando o custo aí, conforme a realidade do cliente. Marcos, para a gente finalizar, quando a gente olha para os custos de produção da safra 21-22 e a gente vê os produtores já realizando ali algumas operações de troca, é também uma estratégia viável para este momento onde ele está travando os seus custos? E mais, isso pode ser feito ao lado de uma operação como essa, do mercado de opções, para garantir as duas coisas? Travamento de custos num bom momento onde as relações ainda estão saudáveis, quando a gente olha para a troca, e também esses seguros de alta? Excelente pergunta, cara. A gente acompanha o mercado internacional de fertilizantes, os nossos clientes, a gente já está comprado a safra 21, 22 e o safrinha 22, já estamos comprados de fertilizantes, tá ok? Hoje, se você pegar os seus fatados, Marcos, mas eu vendi lá atrás no Chicago a $11 o bushel, tá bom. Nós fazíamos uma relação de cerca de 18 sacas de soja para 1 tonelada do MAP e o DAP. Hoje eu vou vender soja a $13 o bushel. Legal. Só que a tua relação de troca, ao invés de 19 sacas, está 27 sacas. E aí? Então, o produtor tem que avaliar qual é a moeda que ele está falando. Real, dólar ou sacas de soja? Então, eu gosto muito de fazermos as vendas futuras na menor relação possível em sacas por hectare. Então, por exemplo, vários produtores do Mato Grosso, no Médio Norte, estão conseguindo fazer uma safra de soja 21, 22 com uma relação de 27 sacas por hectare, contra, historicamente, 35, 37. Uma baita relação. Olha o ganho disso. Pegamos isso daí e compramos uma call sobre o março 2022 de Chicago, para proteger essa venda. Então, temos que avaliar esse contexto como um todo. Nesse momento, está muito caro os fosfatados, tá ok? Tá. Nós temos agora essa transição do mercado. O hemisfério norte, Estados Unidos até domingo, estava com 8% da soja plantada, o milho com 17%. Nós tivemos recentemente mais alguns tenders da Índia comprando ureia, ou seja, todo o hemisfério norte, praticamente a demanda deles já foi liquidada. Compraram os fertilizantes, estão plantando. Certo. Então a tendência agora é diminuir essa demanda, o que eu acredito que possa dar uma pressão de baixa nos fertilizantes de curto prazo. Infelizmente, muitos produtores aqui na região, principalmente na região sul e sudeste do Brasil, dependem muito de cooperativa, do cooperativismo, e aí os caras não têm acesso a estar olhando essas relações de troca tão de perto. Por isso é importante você ter um trabalho profissional que desenvolva essa atividade. Legal. Marcos, para a gente, agora sim, para a gente concluir, mais do que isso, a gente tem prêmios positivos quando o produtor está olhando para a safra 21-22. A tendência é de que a gente tenha, de fato, a continuidade desses prêmios positivos para a nossa nova safra e, mais do que isso, a gente pode ver uma retomada dos prêmios para a nossa safra velha por aqui, ou a tendência é de que eles permaneçam pressionados? Bom, os prêmios devem continuar pressionados porque Chicago reflete a realidade americana e a realidade americana até agosto é escassez de grãos. Portanto, o Chicago de curto prazo deve subir, continuar subindo, o que repercute negativamente nos prêmios aqui no Brasil. Quando nós falarmos daí de setembro em diante, com a entrada de safra americana, sazonalmente há uma pressão de queda em Chicago em função da colheita.
Porém, quando nós estendemos, ou seja, aí o programa de exportação americano, ele vai de outubro até fevereiro, normalmente. Certo. Um pouquinho antes de janeiro. O Brasil entra em cena final de janeiro com maior competitividade. E a China vem abocanha a nossa soja. Para março, maio do ano que vem, nessa condição do mercado atual, os estoques americanos para o ano que vem continuam muito críticos, até menores que nesse ano. Portanto, para março, maio do ano que vem, nós podemos ter uma continuidade de alta de Chicago, isso cuidando a demanda chinesa, a demanda mundial, as margens de carnes, a inflação de alimentos. Então, eu acho que para o ano que vem os prêmios, como nós temos prêmios negativos hoje, Chicago subindo, a tendência, ao meu ver, na minha avaliação, são os prêmios do ano que vem ficarem negativos. Legal. Marcos, excelente como sempre, meu amigo. Te agradeço por responder as perguntas, principalmente da nossa audiência, que está sempre aqui ligado em tudo que você traz de informação, principalmente de orientação. Muito obrigada mais uma vez. E o pessoal que quiser conhecer o ProMarket, só entrar em contato com vocês, né, para entender essa movimentação aí da realidade em tempo, da rentabilidade em tempo real, o que é determinante aí para o andamento das coisas. Muito obrigada, Marcos. Obrigado, boa safra a todos aí e tudo de bom. Obrigada para você também. Até a próxima. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest, como sempre, com os números ali na ponta da língua e, de fato, essas provocações, como o próprio Marcos falou, né, que ele faz, já não é de hoje, elas são determinantes para te garantir uma boa gestão de risco. E o que o Marcos fala, trabalhe com o risco limitado, é isso que vai te garantir uma boa rentabilidade. Então, o Marcos traz aqui 2 pontos importantes. Safra 2021, boas oportunidades de venda ainda neste primeiro semestre de 2021. Quando a gente passa para o segundo semestre, a gente já começa a sentir uma pressão um pouco maior da safra norte-americana. Por isso que a gente tem essa diferença aí de pouco mais de $2 entre o bushel de julho e o bushel de novembro. Então, assim, enquanto a gente estava ali conversando, 15,21 para o julho, 13,35 para o novembro. Veja que essa diferença já vai te dar uma diferença também. Tendência de queda para o dólar diante de alguns fatores, apesar da imprevisibilidade de Brasília, o que pode provocar alguns repiques ali da moeda americana, mas a tendência é de queda para o dólar, segundo os especialistas, e os prêmios tendem também a ficar pressionados. Então, os preços atuais são bons preços. A diferença, você precisa ter isso dentro de uma operação estruturada. Faça os seus seguros de alta, participe das altas em Chicago e garanta sua boa rentabilidade. Para a safra 21-22, bom momento ali para algumas relações de troca, salvo fosfatados que estão altos quando a gente olha ali para o mercado de fertilizantes, mas quando a gente olha também para a formação de preços, contabilizando as variáveis do mercado futuro, nós temos um dólar de 5,63. O Marcos fez aqui um exercício conosco, né? Um exemplo utilizando Rio Verde e Goiás, com um março 2022 a $13,11, dólar a 5,63, prêmio 21 cents de dólar acima, positivo. Isso daria uma soja a R$ 162,66 no Porto e a R$ 151,66 no interior de Rio Verde, já descontando as despesas logísticas, o que é um excelente preço. Lembrando que a gente já começa a safra 21-22 com patamares mais elevados do que começamos a 20-21, ou seja, uma parcela maior de produtores e uma parcela maior da safra deverá ser comercializada a preços já mais elevados do que começamos os negócios com a safra anterior. Então, muita atenção. O objetivo aqui é a gente te dar caminhos de estratégias de comercialização. E os caminhos são infinitos e os custos, quando a gente faz tudo na ponta do lápis e o lucro que isso vai te trazer, né, são custos que valem a pena ser empregados ali na hora de fazer esse cálculo. Fazer o mercado de opções, participar do mercado de opções, fazer os seus seguros de alta, fazer os seus seguros de baixa, é isso que vai te garantir uma boa rentabilidade. Vamos ver como é que está o mercado em Chicago agora. A gente começa com os números da soja. Mercado bastante volátil ainda, agora trabalhando no campo misto. O maio vale 15,63, com alta de 13 pontos mais 75. O julho, que é o contrato mais negociado agora, $15,24 por bushel, uma alta de 5 pontos. Setembro tem $13,81, caindo 3 pontos mais 75. E o novembro, 13,39, uma baixa de 3,5 pontos. Veja que acontece exatamente o que o Marcos Araújo acabou de dizer. Os primeiros vencimentos ainda refletindo essa escassez de produto que a gente tem, não só nos Estados
Estados Unidos, mas nos Estados Unidos é drástico o momento, mas os vencimentos mais longos já apontando aí a entrada da nova safra norte-americana. É por isso essa diferença e é por isso que a gente vê agora o julho subir 5 pontos e o novembro cair 3,5 pontos. Passando agora para o mercado de milho, a situação, veja, não é diferente. Maio, 7 dólares e 7 por bushel, uma alta de 12 pontos mais 25. Julho, 6,52 caindo 2 pontos e 25. Setembro, 5,77 queda de 8 pontos mais 25. Dezembro, 5,53 caindo agora 9 pontos mais 25. E é uma situação, como eu falei, olhando para o cenário de oferta e demanda, bastante semelhante ao que a gente acabou de descrever para a soja. Agora, cotações do trigo, para a gente concluir. Maio, 7 dólares e 27, uma baixa de 6 pontos mais 75. Julho, 7 dólares e 24, queda de 8 pontos mais 25. Setembro, 7,24, também com baixa de 7 pontos mais 75. E o dezembro opera agora a 7 dólares e 26, com uma queda de 7 pontos e meio. Nós recebemos mais perguntas aqui, né? Mas a gente vai respondendo isso ao longo dos nossos próximos boletins. O Marcos Araújo é uma pessoa super acessível, a Agriinvest está aí à disposição, ao lado de outras corretoras, como eu falei, muito competentes no Brasil, que têm feito aí um trabalho excelente para garantir essas boas rentabilidades do produtor. E Marcos, se você ainda estiver nos acompanhando, o seu Paulo Roberto Spires, lá de Maringá, mandou uma mensagem para você aqui, ó. Parabéns ao Marcos Araújo, perfeito nas suas colocações sobre o mercado. Me passem o contato dele, por favor, pode deixar. Seu Paulo, a gente passa sim. Entre em contato aqui com a nossa equipe e a gente passa esse contato para o senhor, tá bem? Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Segue a nossa programação aqui no Notícias Agrícolas e, na sequência, o Alexander Horta assume a bancada para te trazer informações do boi gordo com o Gustavo Figueiredo, analista da AgroAgility. Informações fresquinhas sobre esse mercado também tão importante aí para o nosso agronegócio. É um instante só, a gente volta já.